Olá, aqui é o Francisco Testa, sou diretor executivo da Fox, especialista em varejo. Estamos aqui hoje para trazer um tema super interessante, bastante agradável para todos nós. Bom, e o que a gente vai trazer aqui hoje para falar é um tema conhecido, mas muito controverso, que são os indicadores de performance ou os conhecidos KPIs, indicadores de performance-chave. Bom, iniciando um pouco sobre o assunto, o que a gente pode dizer? A gente vê nas empresas hoje em dia muito comum, todo mundo tem indicadores-chave de gestão, mas o que a gente percebe é o seguinte: primeira coisa, muitos indicadores, poucos seguem e não servem para nada. E a gente vai dar aqui, a partir de agora, rapidamente e objetivamente, alguns segredos na formação desses indicadores. Quais são eles? Muitos definem os indicadores por definirem e não servem para nada. Então, a primeira coisa que você tem que definir são os processos que você vai querer medir, né? Isso linkado ao planejamento estratégico da empresa, né? Então, isso é chave. O que eu quero fazer, onde eu quero chegar, o que eu quero medir. O indicador, na realidade, ele é só um indicador, ele é só um medidor, né? Eu costumo dizer que seria como os reloginhos de um avião, né? Eu controlo os aviões, eu controlo um avião com os reloginhos, alguns chaves, né? Que altitude, turbina, motor, não sei o quê. E se eu tenho que ficar de olho nesses que me fazem cair. Na empresa, guardadas as devidas proporções, é mais ou menos a mesma coisa, né? Eu tenho que ter os indicadores que vão alavancar meu negócio ou vão quebrar meu negócio, né? Então, o que a gente vê hoje em dia nas empresas? Alguns gestores com 8, 10, 12 indicadores de gestão. Isso, na realidade, você pergunta para a pessoa vai lembrar de 2 ou 3. Não serve para nada. Então, o primeiro segredo, a primeira dica é que o gestor tem que ter poucos indicadores, 3, 5 indicadores por área, para ele poder controlar, para ele poder acompanhar isso daí. Quando você dá muito indicador para o gestor, esquece que ele não vai acompanhar nada e é a mesma coisa que não fazer nada. Então, você está na base, você tem 3 ou 5 indicadores, quanto mais você sobe na base, menos indicadores você vai ter. Não que não seja importante, mas quando você chegar na diretoria ou na presidência ou no conselho, você vai ter 3 ou 4 indicadores chaves que vão garantir o sucesso daquele negócio. E uma coisa interessante que a gente tem para falar, que a gente fala de indicadores smart, né, indicadores inteligentes, são aqueles que a gente sabe que tem que ser mensuráveis, alcançáveis, né, atingíveis e relevantes, né? Então, como já dizia a máxima, né, o que não se mede não se gerencia. Então, tem que ser aquela coisa que você consegue mensurar, ele tem que ser relevante, ele tem que ser alcançável, atingível, e você tem que definir um determinado nível de prazo para medir isso daí. Então, você tem indicadores que podem ser controlados diariamente, você pode ter indicadores que podem ser controlados semanalmente e por aí vai, né? Então, tem diversos, né? Quando você fala lá de varejo, você tem dias de estoque, ruptura, margem bruta, atingimento da meta. Quando eu falo de recursos humanos, estamos falando aí de absenteísmo, de turnover, e por aí vai. Bom, então isso, na realidade, só eu vou deixar isso para falar num outro capítulo que a gente vai voltar nesse tema. Os indicadores chaves, na realidade, são isso, né? Não é aquela coisa que é para inglês ver. É coisa que você pode utilizar no dia a dia, né? Para atingir as metas que estão definidas no planejamento estratégico, no budget da empresa, e para que você seja lá e não seja pego de surpresa no meio do caminho. Ok? Então é isso. É isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. E até a próxima. E se gostou do tema, deixa um like aqui, assista nossos vídeos no YouTube e nas redes sociais. Muito obrigado, até a próxima.